Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. Por aqui, professor Marco Xavier, e vamos para mais uma aula prática, onde estamos analisando como utilizar a função procx com três ou mais critérios, né? Nós encontramos aqui uma base de dados. O objetivo é retornar os dados desta coluna aqui, da coluna pedidos. Só que esses resultados eles só vão aparecer baseado na combinação dessas três colunas. Então, ou seja, o colaborador Pedro, no ano de 2021, no primeiro trimestre, efetuou apenas um único pedido. Então, esse número 1 só vai aparecer caso apareça, né, caso seja positivo, esta combinação dos três dados aqui, tá? Você já viu como obter este resultado, né? Neste painel foram dois métodos que foram apresentados. Para essa aula de hoje, a gente vai criar um mecanismo, um painel de consulta. Porque, por exemplo, é claro que isso aqui é uma tabela de estudos, é uma tabela pequena para facilitar o entendimento do aluno, né, do estudante. Mas, profissionalmente falando, as planilhas profissionais elas são muito grandes. Elas apresentam muitas colunas e muitas linhas. Então, se você tiver uma estrutura como essa, na hora de você analisar os dados, é claro que você não vai fazer isso manualmente. Então a gente precisa de uma estrutura de consulta automática para ele poder trazer o resultado que a gente precisa. Só que aqui temos um painel de consulta. Então aqui ele vai navegar por entre esta base, exibindo aí o resultado das combinações. Então, baseado nesse exercício, como já havia dito, vamos ter que indicar aqui o nome do colaborador, o ano que vai estar sendo analisado e o período, se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto trimestre. Muito bem. E é claro que a maneira como ele está aqui atualmente, nós teríamos que inserir os dados manualmente, tá? E é claro que, tecnicamente falando, isso não é interessante. Vamos criar aqui uma lista suspensa com a relação dos nomes, uma lista suspensa com a relação dos anos. Aí sim você cria um mecanismo automático e menos propenso a erros, tá? Então, para isso, vamos utilizar as novas funções disponibilizadas pelo Office 365. Eu vou criar a estrutura de apoio aqui mesmo, tá? Para ficar mais fácil de explicar, mas você pode, é claro, criar e depois a gente vai deixar oculto. Você pode criar uma planilha exclusiva para isso. Para você que já está acompanhando essa série de vídeos, você já aprendeu como criar uma lista suspensa no Excel. Então, uma lista suspensa, ela precisa de uma relação de itens e é claro que a gente tem que tirar as repetições destes itens, porque a lista tem que exibir apenas itens exclusivos. Eu vou trazer nesta célula a relação de nomes, sem repetições. Então agora quem utiliza o Office 365 ou então a versão 2019 do Excel, né, 2019 em diante, você já tem disponível a função único, né? Então você vai acionar a função único, vamos deslocar até a coluna que será processada, neste caso é essa daqui, e só isso. Pode dar Enter, se quiser fechar parênteses, você pode fechar parênteses. Veja que ele me retorna de todos daqueles registros só as informações exclusivas, tá certo? Eu vou fazer a mesma manobra do lado de cá para me trazer os anos. É claro que se você quiser, né, como já foi passado anteriormente, você pode combinar a função único para ele exibir em ordem alfabética. Eu posso fazer isso aqui, abrir. Antes da função único, eu chamo a função classificar. Então coloco aqui igual classificar e é só fechar mais um parêntese no final. Fecha mais um parêntese aqui no finalzinho, dou um Enter, e aí ele me exibe a relação de itens em ordem alfabética, tá? Então é questão de gosto. Vou acionar novamente aqui ao lado, igual, único, e agora vamos retornar a relação de anos. Vim aqui e seleciono para não ter repetições. É só selecionar, dar Enter. Aqui ele já está na ordem certinho, em ordem alfabética certinha, então não preciso, em ordem numérica, né? Então não preciso acionar a função classificar, porque agora eu vou trazer os períodos. Então novamente, igual, único, e vamos selecionar a origem. Aqui novamente, quero os únicos deste item, pressiono Enter,
e já está lá corretamente, tá? Então dessa estrutura aqui nós vamos gerar uma lista suspensa para cada um desses itens. Então vamos lá, vou clicar aqui, eu posso deletar ou não, tá? Vou selecionar, lembrando que a lista suspensa, nesta primeira técnica, ela fica fixa dentro de uma célula, tá? Então vou clicar aqui na célula, na guia dados, aqui em cima, ó, guia dados. Guia dados, você vai procurar esse botão aqui, o validação de dados. Vamos clicar aqui nele. Nesse caso aqui da validação, eu vou abrir as opções disponíveis e eu vou solicitar para ele a criação de uma lista. É só clicar aqui em lista. Ele pergunta aqui onde está a minha sequência e aqui está uma outra novidade do Office 365, né, que seria aquela inserção automática. Para isso, você tem que utilizar uma fórmula igual. Vou clicar nesta célula onde se encontra a função único. E logo na sequência eu insiro o símbolo de hashtag. Então quer dizer que se um novo nome for cadastrado, ele vai ser automaticamente atualizado. Você não precisa fazer manobra nenhuma. Então se na sua base um novo nome for inserido, ele vai vir para cá automaticamente. É só você efetuar esta manobra aqui, tá? Vamos dar um OK. E agora quando eu clicar na célula, você vai ver que eu tenho uma lista suspensa. Então fica muito mais dinâmico a escolha do nome. Vamos fazer novamente uma lista suspensa para o ano. Seleciona essa célula, guia dados, aqui em cima guia dados, validação de dados, e eu vou solicitar uma lista. Clique numa lista. Aqui embaixo na fonte, clico nela, clico apenas na primeira célula, porque aquela função único, ela está nesta célula daqui. Depois aqui eu só inseri o hashtag para indicar que se um novo ano for inserido, ele vai ser capturado automaticamente. Vou clicar no OK. E agora quando eu acionar aqui, ó, eu posso escolher o ano da minha preferência. Novamente, aqui eu vou precisar vou criar uma nova lista. Então seleciono, guia dados aqui em cima, vamos acionar a validação de dados e vamos solicitar aqui na seção de permissão uma lista. Na seção fonte, inserimos o sinal de igual, apontamos para onde está aquela função único, que ela está aqui, e vamos inserir o hashtag, que é uma configuração interna para ele identificar que se um novo registro for efetuado, ele vai ser capturado automaticamente. Vamos dar OK. E agora sim temos uma estrutura de consulta completa, tá? Na sequência agora, vamos, para finalizar aqui, exibir o resultado desta combinação. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui aquela primeira, né? Vou pegar aqui, ó, o Pedro no ano de 2021, no primeiro trimestre. Então, aquela mesma função, aquela combinação que nós já estudamos nas aulas anteriores, ela será inserida aqui, tá? Então, vamos relembrar, para quem não viu, vai ver agora. E aí é o seguinte, vamos acionar a função procx, que é a função que nós estamos utilizando como referência. Então, procx. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o conceito matricial, onde através do número 1 eu vou identificar se existe a combinação que eu quero. Eu coloco o número 1, lembrando que o número 1 é verdadeiro, o número 0 é falso. Então, vou colocar ponto e vírgula, vou abrir o parêntese, porque a matriz ela é feita separadamente. Abro o parêntese e eu vou indicar o seguinte: como é que ele vai achar esse nome Pedro? Primeiro eu tenho que vir na minha base, selecionar todos os nomes. De todos esses nomes, ele vai procurar tudo que for igual. Insiro o símbolo de igual e aqui na minha consulta eu vou chamar Pedro, ou o nome que eu escolher na minha lista suspensa. Fecho o parêntese. E agora, para separar uma matriz da outra, a matriz é a coluna onde está a resposta. Lembrando aqui, ó, se essa combinação existir, aparece o número 1. Se essa combinação não existir, aparece o número 0. Então, ó, por isso que eu coloquei esse número 1. Ele vai procurar tudo que for 1. Se ele encontrar, ele traz a resposta.
Se ele não encontrar, ele ignora. Então agora, para eu separar a primeira matriz da segunda, eu coloco o asterisco. Então lembrando que o asterisco é o separador de uma matriz. Matriz é a coluna onde está a resposta. Vou abrir aqui um outro parêntese para indicar a próxima matriz, que vai ser do ano. Ele fala, cadê a relação de anos? Então, a relação com os anos estão aqui. Qual o ano que ele vai procurar? O ano que seja igual, aí você volta aqui, a esse ano que está aqui atrás. Como eu estou em cima, né, eu coloquei aqui um alinhamento centralizado, a fórmula ela foi espalhando. Então eu tenho que selecionar bem aqui nesse ponto. Então o que eu faço? Eu clico aqui em cima e eu dou uma seta para baixo, que aí ele desloca, ele pega justamente o ano que eu escolhi, que está aqui atrás da fórmula, tá? Fecho o parêntese desta segunda matriz e para acionar a terceira matriz, vezes o asterisco novamente, né? O asterisco em Excel significa vezes, só que aqui ele não está multiplicando, ele está apenas separando uma matriz da outra. Então vamos acionar novamente o parêntese para poder indicar a próxima matriz. E aqui, no caso aqui, a próxima matriz é a coluna com os trimestres. E qual o trimestre que ele vai buscar? Igual, então a coluna com os períodos, igual, aí eu volto aqui na consulta, a esse período que está escondido aqui atrás da fórmula. Então eu clico no título e eu vou dar uma seta para baixo, que aí ele pega justamente o período que eu escolhi, que está aqui atrás aqui, tá certo? Vou fechar o parêntese desta matriz. Então aqui o Excel já sabe todas essas combinações. Ponto e vírgula. Para finalizar, ele pergunta em qual coluna está o retorno que você deseja. Qual é a coluna que tem a resposta? Aí você mostra para ele que a coluna que tem a resposta é esta coluna daqui. Então são esses valores que eu quero que apareça lá, tá? Eu vou colocar um ponto e vírgula e entre aspas eu vou colocar o sinal de menos, que aí fica aquele tracinho, né? Fica com uma estética bem simpática. Eu vou fechar o aspas duplas, então aqui no final que é um tratamento de erro. Para o nosso caso aqui a fórmula já está pronta, vamos fechar o parêntese. No nosso caso aqui é só pressionar Enter e tá lá, temos agora um painel de consulta. Então o funcionário Pedro, no ano de 2021, no primeiro trimestre fez um único pedido. Se eu trocar aqui agora, eu quero ver aqui a Marta, só que nesse caso a Marta, nessa combinação, ela não tem pedido nenhum, mas eu posso fazer outras combinações. 2022, aí já tem, no segundo trimestre. Então esta é a vantagem do painel de consulta, você não precisa ficar olhando manualmente toda essa estrutura, então fica muito mais fácil o analista encontrar o resultado que ele quer, tá bom? Então ele é um recurso muito interessante, bem eficiente, tá? Vale a pena a montagem, vale a pena conhecer a técnica para você poder ter este painel de consulta para facilitar as suas análises, tá certo? Então agora é só praticar, repita essas técnicas aqui, repita o procedimento, tá? E por enquanto é só isso, agradeço a atenção, é claro que nas próximas aulas temos muito mais conteúdos para apresentar. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.